Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é 007 Sem Tempo para Morrer, que é um filme que saiu esse ano, mas estava previsto faz 2 anos, né? Mas devido à pandemia eles prorrogaram o filme. O filme é dirigido por Kari Joji Fukunaga, ele é mais conhecido por Maniac, que é uma série. A nota na IMDb do filme é 7.4 de 10, uma nota boa até. O filme é continuação direta de 007 Spectre. Eu vou falar bastante do filme, depois o que eu gostei e o que eu não gostei, minha nota final. Mas antes de continuar o vídeo, se você gostou do vídeo, pessoal, curte, se inscreva no meu canal e não se esqueça de seguir o Concorda com o Rafa no Instagram, Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar do filme, que é um dos mais esperados, principalmente por mim. Eu vi recentemente o filme, só que não deu tempo de eu fazer análise, tá pessoal? Porque eu estava com outros compromissos. Mas vamos lá então. O filme é continuação direta de Spectre, onde terminou, já vou dar spoiler porque é continuação, o 007 salvou a Madeline, né? E aí ele começou a ter um relacionamento com ela, abandonou a carreira de agente 007 e foi morar com ela na Itália. Só que ela é uma mulher misteriosa, né? Enquanto o vilão foi preso, o famoso Blofeld, que era o líder dos Spectre lá, ele está preso. E aí o 007 vai desconfiando, né? O James Bond vai desconfiando da Madeline que ela está escondendo algum segredo. E aí ela não revela para ele, até que ele vai visitar a tumba da Lindy, que é a mulher que ele gostava no Cassino Royale. E aí ele recebe um bilhete escrito desculpa. E aí a tumba explode, ele sai correndo numa perseguição frenética contra um cara lá que tem um olho que ele é chamado de Ciclope. E aí ele consegue pegar ela no hotel, entrar no carro e ir embora. E aí os gangsters cercam ele, começam a fuzilar o carro e ele começa a duvidar dela, né? Que ele acha que foi ela que deixou o bilhete pedindo desculpas, que foi uma cilada para ele. E aí ela jura de pés juntos que ela não sabia de nada. Como sempre, ele liga as engenhocas que o que criou, né? Que é o cientista lá que criou as coisas para ele. Ele consegue escapar, coloca ela no vagão de trem, se despede e vai morar em Cuba, pessoal. Vai passar as férias lá, já que eles não querem mais saber de 007 nada mais. Só que quando ele está lá, aquele antigo amigo dele, o Félix, chama ele para uma missão onde que ele vai lidar com os espectros. E ele fala que a missão é bem simples. Primeiro ele titubeia, né? Fala, não quero fazer mais nada disso. E aí, como ele é amigo dele, ele decide confiar, até que ele vê uma morena bonita que dá bola para ele na balada, ele segue ela e vai ligar o carro e descobre que está sem bateria. E ela fala se ele quer uma carona, leva ele para casa dele. Quando chega lá, ela se revela que ela é nova agente, pessoal. Ela se tornou um novo 007. E aí ele não gosta de início, mas depois ele decide aceitar a missão com o Félix. O tal do Valdo Odebrecht, ele trai os amigos dele, trabalha pro tal do Safin. Quem é o Safin, pessoal? É o cara mascarado que salvou a Madeline quando era criança. Ela se tornou tipo uma filha para ele. E aí, o que acontece? Ele rouba um tal de um vírus chamado Hércules, pessoal. O que esse vírus Hércules faz? Eu já vou explicar aqui antecipadamente porque é muito importante para a conclusão do filme. De acordo com o filme, são nanobots que modificam geneticamente o DNA, pessoal. Você pode modificar ele de acordo com o DNA para você conseguir matar tal pessoa e outras serem imunes. Uma coisa bem interessante. Por que é importante? Mais para frente eu vou revelar, como eu disse. Continuando, James Bond aceita a missão do Félix. Ele encontra uma bela agente disfarçada, que é a tal da Paloma, no Chile. E eles estão no encontro dos espectros. E lá está o tal do Valdo Odebrecht, que é o cientista, onde ele troca os códigos e acaba matando todas as pessoas do espectro. Isso que era para ter matado o James Bond. E aí ele consegue fugir junto com esse cientista, que a missão dele era recuperar o cientista, o tal do Valdo, por isso que o Félix recrutou ele. E aí ele leva ele na embarcação, só que ele vê que está muito fácil. Até que ele descobre que o tal do ajudante do Félix, que era um cara que parecia um bem idiota, o Logan Ash, é um traidor, pessoal. Ele se rebela, dá um tiro no Félix, tranca ele numa escotilha. E aí o James Bond pula e se salva lá. Só que o Félix está ferido, a água vai subindo porque o cara colocou uma bomba e vazou. E aí o que acontece, pessoal? Ele se despede do Félix
e fala que ele vai descobrir o que aconteceu. Como é possível que o tal do Blofeld acabou com todos do espectro? Como que era possível isso? No meio tempo a gente vê que o tal do cara mascarado aparece, que é o tal do Safon, encontra a Madeline e fala que ele precisa de um favor para ela, já que ele salvou ela quando ela era criança. E aí, pessoal, o favor era o quê? Ela usar um perfume, junto com quando o James Bond ia interrogar o Blofeld, que ele já sabia, ele já estava ciente. Só que nesse perfume, pessoal, tinha o tal dos nanobots modificados geneticamente que ia matar apenas o Blofeld, não ia afetar em nada o James Bond, já que ela estava imune. Ele vai lá, só que o grande problema é que você não pode encostar na pessoa, saliva nem nada que passa esse negócio, como é o vírus normal. E aí, pessoal, ele bate no cara, acaba matando sem querer o tal do Blofeld. E ele vai atrás da Madeline. Ela sumiu e foi para a casa que ela morava antigamente. Quando ele chega lá, ele tem a grande surpresa que ela teve uma filha, pessoal. E aí ele pergunta de primeira se ela é filha dele, porque ela tem os mesmos olhos azuis que nem ele. Ela retruca, fala que não. E aí o que acontece? A gente menos espera. Vem um monte de soldados vir querer pegar a Madeline, a Matilde, que é a filhinha dela, e o James Bond. E eles tentam fugir, se escondem numa floresta. O 007 vai matando vários dos soldados do Safin, até que ele consegue se vingar matando o Logan Ash. E depois, quando ele vai atrás da Madeline, ele descobre que ela foi sequestrada pelo tal Safin, que é o cara mascarado, e sumiu com ela e com a filha. E aí ele decide voltar à organização, fala com o M, que o M revela tudo sobre o tal do vírus. Ele trabalha com o Q e a Moneypenny por trás disso, conseguem hackear o olho do Ciclope e descobrem a localização da ilha secreta. E aí ele decide ir junto com a nova 007. Só que antes disso, pessoal, ele volta a ser o tal do 007 com o nome. E o Safin dá as boas-vindas a Matilde, né? E fala para ela que o tal do Valdo criou um negócio para ele. Ele cria um frasco com uma substância estranha, pessoal. Por que é importante isso? Mais para frente eu vou falar. Tá quase no final do filme. E aí o 007 de novo, que é o James Bond, se filtra com aquela nova agente, que era 007 antes. E o que vai supervisionando. Eles chegam lá, conseguem se infiltrar e falam que tem um monte de bomba plantada. Enquanto isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que se livrar rápido. Por quê? Porque o Safin é tão louco, pessoal, que ele pretende comercializar esse vírus em outros países, pessoal. Ele quer vender como uma arma de extinção, já que você pode modificar o DNA dela. E aí o tal do Safin pega a Matilde, deixa a Madeline refém, e ele fala que está esperando o 007. O 007 se rende, vai lá, começa a ter um diálogo. O James Bond dá um tiro nos caras, ele foge com a Matilde. E depois que ele consegue fugir com a Matilde, ela fala que vai procurar o bichinho de pelúcia dela. E aí o James Bond está matando vários caras e ele tem que abrir as escotilhas, pessoal, para o míssil não rebater. E aí o que acontece? O James Bond vai abrindo os negócios, ele abre, só que quando que ele está quase para fugir, elas fecham automaticamente, o que acha estranho, e fala: o que aconteceu, né? Já que ele conseguiu primeiro resgatar a Madeline e colocar junto com a Matilde, junto com a outra 007, que era aquela mulher. Elas foram embora e ele falou: deixa que eu vou me virar, né? Já que ele é o grande herói do filme. Quando descobre que fecham a escotilha, ele fala: tem alguma coisa errada. Ele volta lá no local, abre de novo, e quando ele está indo quase embora, o Safin aparece, dá 2 tiros nele. E aí quando que ele vai tentar matar o 007, o 007 prende o braço dele, quebra o braço dele, só que com o outro braço, pessoal, ele pega aquele frasco vermelhinho e enfia nele. E a gente fica pensando: que diabos tem naquele frasco? Sabe o que o Safin fez, pessoal? Ele conseguiu, como ele tem essa vírus Hércules, ele conseguiu modificar, conseguiu fazer com que o gene do James Bond fosse fatal para Madeline e Matilde, que a gente descobre que é a filha dele, a tal da Matilde, que a gente já esperava. E aí que ele decide fazer? Ele decide ficar esperando os mísseis chegar, ele salvar o mundo, já que ele conseguiu matar finalmente o Safin.
livrar o mundo, né? E aí os mísseis vão chegando, ele fala com ela pela última vez pelo walkie-talkie, se despede dela, fala que ela é o grande amor da vida dele. Os mísseis vêm, caem no lugar, explode inteiro. E a gente vê a última cena, que a gente descobre que o James Bond finalmente morreu, já que o Daniel Craig não quis mais ser ele. Só que fala que o James Bond vai retornar. E aí a Moneypenny, o M, a nova 007 lá, se despedem e acaba o filme dessa forma. Que na minha opinião acabou de uma forma digna. Mas agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme, pessoal. Primeiramente, vou para o que eu gostei. Gostei bastante do filme, gostei da história do filme, gostei das cenas de ação do filme, gostei dessa ideia desse vírus aí ser modificado geneticamente. Gostei também que finalmente o 007 teve uma filha, né, que ele nunca tinha tido na vida. O que eu não gostei, pessoal, eu não gostei do que fizeram com ele. Não estou falando do caso da morte, já que o Daniel Craig não queria mais ser 007. Como vocês sabem, deu uma repercussão que ele falou que ele preferia se matar do que ser 007 antes de fazer o 007 sem tempo para morrer. Então, o que eu não gostei? Eu não gostei desse negócio forçado de tentar transformar o 007 numa mulher, pessoal. Isso é uma coisa que acaba totalmente com a identidade do espião criado por Ian Fleming. Eu mesmo sou fanático por 007, vi a maioria dos filmes, eu acho uma franquia muito boa do espião britânico. Outra coisa que eu não gostei, pessoal, não gostei da música de abertura. Aquela Billie Eilish cantando foi uma das piores aberturas de 007 na minha opinião. A nota que eu dou pro filme, com certeza uma nota diferente de 7.4, eu dou nota 9 devido a esses motivos. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.